Santo. Amém. E glórias a Deus. Ainda de pé. Senhor Deus e eterno Pai. Pai, aqui está teu filho, Senhor, a qual o Senhor tem chamado Jesus. Sim, meu Deus. Eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, Senhor, usa o teu servo, Jesus. Sim, papai. Usa ele, Espírito Santo. Usa ele, meu Deus, nesta manhã, Senhor, para falar conosco, meu Deus. Fala conosco, Jesus, fala conosco, papai. Fala conosco, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para conosco nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Usa o teu servo, Pai, assim como o teu querer, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim mesmo. Fica atento, crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Permita a igreja com a paz do Senhor. Amém. Obrigado. Nós temos um louvor novo aí. Nós temos um membro novo no louvor. Glória a Deus. Aleluias. Esse é o perfeito. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus vai mandando, Deus vai mandando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Desde já quero agradecer aqui a oportunidade Glória a Deus. que o ministério está me dando aqui, de estar trazendo a palavra hoje. Os irmãos que trouxeram, que puderam, abrem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Nosso primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Aleluia. Sempre uma alegria estar trazendo a palavra, dividindo com a igreja. Obrigado, Jesus. Aleluia. Hoje a alegria é em dobro. Tem visitantes e a minha visitante favorita está ali. Aleluia. Eita glória! É, Deus. Aleluia. Maravilhoso, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. A palavra de Deus diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, e no primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e a separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Agora eu vou pular para o versículo 26, a qual diz: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem
e mulher os criou. Amém? A gente para por aqui, os irmãos podem tomar seus assentos. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Eu amo o livro de Gênesis. Hoje pela manhã eu estava até conversando com a minha esposa e minha esposa falou: de novo, né? Gênesis, de novo. Eu amo o livro de Gênesis. Obrigado, Jesus. Porque aqui a gente aprende muito com Gênesis. Em poucos capítulos da criação a gente consegue aprender lições para toda a vida. Lições para toda a vida, minha filha. Aleluia. E é disso que a palavra que Deus botou no meu coração hoje é a respeito disso. É a respeito de lições para a vida, a respeito de princípios. Princípios é o que iremos falar hoje, irmão. Princípios. Porque princípio é a segunda palavra a qual a Bíblia começa a falar. E no princípio. E no princípio. E aqui está falando princípio de começo. A tradução de Gênesis também é começo. Mas o princípio que eu falo não é só de começo. São princípios de ações que nos levam a lugares seguros. Princípios. Esses dias minha esposa me falou algo que eu guardei no coração. Minha esposa é uma mulher muito sábia, tá ligado? E é um princípio a qual os judeus eles têm com eles. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não é verdade? Esse é um princípio. Eu vejo que Deus, desde o início, desde o princípio, Ele age com princípios. E Ele nos ensina a agir com princípios. Porque se nós pudéssemos agir todos os dias com base nos princípios que Deus nos ensina, nos correria tudo bem. Seria maravilhoso. E eu vejo esses princípios sempre entre linhas na Bíblia, entre linhas no livro de Gênesis principalmente. Nós começamos a entender que tudo que Deus faz é tão significativo e tudo nos ensina. Tira só um pouquinho do eco, pai, por favor. E entre linhas eu consigo encontrar tantos princípios de Deus aqui. A palavra nos diz que no princípio o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu vejo que desde o início Deus está em movimento. Deus está se movimentando. Eu entendo que para tudo que queremos ou precisamos fazer em nossa vida, em todas as nossas necessidades, nós também temos que estar em movimento. Nada cai do céu, minha filha. Nada é de graça. Até a graça, que foi pela graça, não é de graça. Nada cai do céu. Necessitamos estar em movimento em todo o tempo. Se você quer uma vida espiritual de acordo, é necessário que se movimente. É necessário que você busque em oração, na palavra, em comunhão, na igreja, com os irmãos. É necessário um movimento. Dentro de casa, sentado no sofá, não vai acontecer. Se você quer um corpo bacana, é necessário ir para a academia. É movimento. Se você quer uma vida financeira bacana, é necessário um movimento. Então eu entendo que Deus também nos ensina. Entre linhas na Bíblia, Ele nos ensina. Desde o início Ele estava em movimento. Glória a Deus. Desde o início. Movimento é propósito. Movimento é esforço. Se você quer conquistar algo, você quer mudar algo em sua vida, é necessário esse movimento. Verdade, Jesus. É Deus falando comigo, com você aqui nessa manhã. Se mexa. Seja forte e corajoso, como Ele disse a Josué. Se esforce. Então é isso. Eu aprendo com os princípios que Deus é maravilhoso. Ele ensina tanta coisa para nós. Ele deixou esse manual maravilhoso que é a palavra dele, essa espada, assim como a pastora disse, né? E mais à frente a gente vai entrando mais adentro da palavra de Deus e Ele faz uma separação, meu irmão. Ele faz a separação entre os céus, entre a terra. Ele faz a separação entre as águas. Ele faz a separação entre as águas
e a terra, a parte sólida. E até nisso eu aprendo com Deus, meu filho. Porque em tudo na vida é necessário que também agimos assim. Que sabemos, que possamos saber como separar as coisas. Separar o que é bom do que é mal. Separar, quando a gente fala de separar, a gente já pensa em companhias, em ambientes, mas até mesmo aqui dentro, no nosso interior, é necessário que saibamos separar os pensamentos, o que nos convém, o que não convém, o que é de Deus, o que não é de Deus, separar o que ouvimos, o que falamos, e consequentemente também os ambientes a qual andamos, as pessoas. Porque sim, eu entendo que para tudo na vida também é necessário que tomamos cuidado com os ambientes que nós frequentamos, com as amizades e com as nossas atitudes. Para tudo é necessário que tomemos muito cuidado para que corra bem os nossos dias. Então Deus nos ensina também, através da separação, saber separar, ter distinção daquilo que te edifica, daquilo que não te edifica, das palavras que entram nos nossos ouvidos, das palavras que saem das nossas bocas, daquilo que entra no nosso coração. Guarda o teu coração, porque é de lá que procede as vidas, procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, dentre tudo que se deve guardar, não é verdade? Então é princípios, são tantos princípios, entre linhas que a gente vai encontrando no livro de Gênesis, é tão maravilhoso. Deus aqui nos ensina até ao fazer as árvores, a fazer a relva, as árvores frutíferas. Ele deixa aqui tão evidente para nós. Frutíferas, árvores frutíferas, frutos. Fruto. É isso que Deus às vezes pede da gente, que demos fruto, que possamos dar fruto. É a única vez que nós vemos que Jesus amaldiçoa algo. É quando ele olha aquela figueira que parecia que tinha fruto, que era tempo de dar fruto, mas estava vazia. Então aqui no livro de Gênesis, quando Deus produz a relva, as árvores frutíferas que têm fruto, até nisso eu aprendo. Que esse é o propósito, o nosso propósito de estar aqui. A gente não estamos nessa terra, nesse plano de férias. Estamos aqui para dar fruto, igreja. Glória a Deus. E principalmente eu e você, principalmente nós que conhecemos a verdade, que a verdade nos libertou. É para isso que estamos aqui, é para dar fruto. Aleluia, glória a Deus. Então, eu entendo que é necessário na vida do crente, na vida do cristão, é necessário fruto. É pelo fruto que conhecereis as árvores. Tem um capítulo inteirinho de João 15, Jesus falando a respeito de árvore, fruto. Sem mim nada podeis fazer, mas aquele que está enxertado em mim, aquele sim dá fruto. Aquele sim é frutífero. Então é isso. São tantos princípios que eu fico assim maravilhado. Jesus é maravilhoso. Deus nos deixa tesouros para que possamos colocar no coração e seguir em frente. Mais à frente a gente aprende a respeito de identidade. Quem somos nós? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esses somos nós. De um Deus de princípio. Nós somos filho e criação e filho de um Deus de princípios. E o filho age como pai. E é para isso que estamos aqui. Para agir como pai. Agir com princípios. Aprender dos princípios dele. Levar isso para a nossa vida. Façamos o homem imagem e semelhança. Nossa.
que darem. Quanta honra você ser a imagem e semelhança do Criador. Você é o único, só tem você, não tem ninguém mais no mundo igual a você, que tem a mesma digital, que tem a mesma, pode ter até alguém parecido, mas idêntico a você não tem, é só você, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ele lhe fez imagem e semelhança do Criador, e Ele te deu o domínio. Quanto poder, às vezes, eu penso assim, que nós temos em nossas mãos. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E Ele nos deixa bem claro que Ele nos deu o domínio sobre tudo na terra. Ele nos deu, nós recebemos por herança tudo aquilo que Ele construiu, tudo aquilo que Ele fez até o 6º dia, Ele nos deixou por herança. Inclusive sobre nós mesmos. Esse é um dos princípios que nós temos que também focar em si, em aprender, em exercitar esse princípio. É o autodomínio, domínio em si próprio, inclusive sobre as nossas decisões. E o próximo princípio a qual eu aprendo é que Deus, no 7º dia, Ele descansou. O descanso de Deus. E aqui nessa terra, principalmente aqui na Inglaterra, fica difícil. A gente vê tanta gente correndo para lá e para cá. Nós mesmos, quantas vezes? Eu já dormi em cima da moto, de tão cansado que eu estava. Trabalhar começa às 6 horas da manhã, sai do trabalho, vai entregar comida chinesa, dá 11 horas da noite. Parei para fazer entrega, encostei no box, dormi, quando acordei já era 2 horas depois. Meu Deus do céu. Então é isso, essa vida de Londres, essa grande metrópole, essa loucura toda, ela faz com que nós esquecemos desse princípio que Deus nos ensina, o descanso. Deus descansou. A palavra de Deus diz que, e havendo terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou. Então eu fico imaginando assim, Deus parado, contemplando a obra dele, apreciando a obra dele, descansando naquilo que ele fez, naquilo que ele construiu. E nós trabalhamos tanto, queremos conseguir, queremos conquistar o mundo, né? E às vezes esquecemos até de descansar, de apreciar aquilo que nós trabalhamos tanto para conseguir, né? Eu vejo tantos valores invertidos, pessoas que acabam a viver sem princípios. Acabamos nos preocupando tanto com o conquistar, que aquelas pessoas a qual queremos conquistar as coisas para poder desfrutar com elas, acabamos nos perdendo no caminho. Quantas famílias não são destruídas por essa rotina, por esse tempo que o marido sai para trabalhar o dia inteiro, a esposa sai para trabalhar o dia inteiro, eles já não se conhecem mais, os filhos não sabem quem são os pais. Quantas famílias são destruídas assim? Deus nos ensina sobre descanso. É mais um princípio a qual Deus nos ensina. Essa correria do dia a dia que não deixa nem nós descansarmos, né? E não foi para isso que Deus nos fez. Não foi para ficar correndo atrás de dinheiro e esquecer da família. O maior princípio de todos está quando Deus criou o homem e a mulher. O maior projeto de Deus, o primeiro e maior projeto de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Ele está falando, aqui eu crio a família. E esse é o maior princípio de todos. Aleluia. Esse é o maior projeto de Deus. E o mundo quer banalizar isso. O
é simplesmente tirar o peso, o valor de uma família. O primeiro e maior projeto de Deus, a família. Deus criou o homem e a mulher. Façamos a nossa imagem. Assim Deus criou o humano, o ser humano à sua imagem. Assim Deus criou homem e mulher e os abençoou. Algo curioso que eu ouvi outro dia e eu fiquei maravilhado com isso. No versículo 27, Deus cria o homem e a mulher. Mas somente no capítulo 2 que Deus forma o homem. E após formar o homem, Ele faz com que o homem caia num profundo sono, tira a costela do homem e forma a mulher. Entenda que no versículo 27, Ele criou o homem. Ele criou o espírito do homem dentro de si mesmo. Ele criou o homem e depois Ele formou o homem. E depois Ele formou a mulher. Ou seja, você já estava dentro de Deus antes mesmo da sua matéria ser feita. É por isso que nós sentimos essa saudade maravilhosa de Deus. Porque é dele que nós saímos e é para Ele que nós voltamos. Esse espírito faz parte dele e é para Ele que voltaremos. E tudo começa a fazer sentido. O corpo, a alma, o espírito. A origem de cada coisa. Entende? Então, antes mesmo de você ser formado pelas mãos do Criador, o seu espírito já estava nele, ele já tinha feito o teu espírito. Oh, aleluias! Aleluia! Deus é maravilhoso. Glória a Deus. É tantas obras maravilosas, tantas obras, tanta obra que Deus fez. Eu volto a repetir. O maior presente pra gente, a obra que Deus fez, a família. A família. E Deus deu um homem auxiliadora, a esposa, minha esposa que eu amo tanto. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa. Mas nem tudo foi flores. Nem tudo foi flores. Mas à frente chega o inimigo, querendo enganar todo mundo. Ele consegue enganar. Ele engana a mulher. Ele engana o homem, fazendo com que o homem coloque a culpa na mulher. É enganação para um lado, para o outro. Ele engana o homem ao ponto de fazer com que o homem se esconda. E a minha pergunta é: Deus deixou de descer no jardim? Deus deixou de ter relacionamento com o homem? Mesmo depois do homem cair, do homem se esconder, Deus pergunta: cadê você, Adão? Aonde que o pecado te levou, Adão? Eu sei onde é que você está, Adão. E você? Você sabe onde é que você foi parar? O que você está fazendo aí, Adão? Mas Deus é maravilhoso. Deus, Ele cuida até quando a gente não merece. Deus cuida tanto que no próximo versículo vai dizer que Deus, Ele fez roupa para o homem e Deus fez vestimentas para o homem e para a mulher. Glória a Deus. Ele cuida até mesmo quando a gente não merece. Ele cuida até quando Ele nos priva de algo. Porque quando o homem cai e come do fruto do conhecimento, ele tira o homem do jardim. Ele tira o homem do jardim para que não coma da árvore da vida, para que ele não seja eterno, para que ele não viva eternamente numa condição caída, numa condição defasada, assim como Satanás, a qual nos diz lá em Ezequiel 28, que morava no Éden muito antes do homem passar pelo Éden. E por ser um ser eterno, está condenado a viver caído o resto da eternidade. Mas não, eu e você, nós temos uma chance. Ele nos ama tanto que Ele nos deixou a oportunidade de
de podermos nos arrepender. Enquanto há fôlego, a vida. Enquanto há vida, a oportunidade Aleluia. de se Glória a arrepender. Deus, aleluia. Eu já vou caminhar para o fim. Deus é misericordioso, minha filha. Obrigado, Jesus, aleluia. Deus é tão misericordioso. Deus sempre tem escape. Mesmo quando o inimigo enganou a mulher, enganou o homem, falando para colocar a culpa na mulher, a mulher que tu me deste. Mesmo quando o inimigo fez essa enganação toda, Deus já tinha escape. Porque quando o inimigo tentou banalizar o projeto família, Deus já tinha o escape. Deus já tinha o plano de salvação. Eu imagino Deus chamando Gabriel, falando assim: Gabriel, vai visitar Maria, Gabriel. Vai visitar Maria. Porque é de uma mulher que vai entrar o Salvador. É de uma mulher que vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Um certo dia, 2025 anos atrás, Deus manda Gabriel ir ao encontro de Maria. E do seu ventre, do seu fruto, o Cordeiro nasceu. Aquele que tira todo o pecado do mundo. Do fruto da mulher que todos nós fomos. Nós fomos resgatados. Nós fomos perdoados. Nós fomos incluídos num testamento ao qual nós não éramos herdeiros. E hoje nós somos. Glória a Deus. Nós somos justificados. Justos, acredito que nunca, mas justificados. Adotados nós fomos. Nós fomos libertos. Nós fomos redimidos Aleluia. por Jesus. Nós fomos curados, Glória a transformados, vivificados, verdadeiramente amados. Glória a Deus. É o único amor. Aleluia. Aleluia. Verdadeiro. Glória, Aleluia. glória a Deus. Glorificado, exaltado é o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Os irmãos puderem se botar sobre os pés. Amém. Obrigado, Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Pois não éramos dignos, Obrigado, Jesus. não estávamos no seu testamento, ó Pai, mas tu nos resgataste, nos redimiste, nos buscaste da nossa condição caída, nos levantaste, nos amaste, nos abraçaste. Oh Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Só tu és digno de toda a honra, toda a glória. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade. Amém.